na Rádio Baruque FM. Falando de Gente, com Marcos de Paula e Josepina Rischioni. Olá, ouvintes da Baruque FM, bem-vindos a mais um Falando de Gente. E como sempre acontece, felizmente, o Falando de Gente também é apresentado pela professora Josepina Rischioni, a nossa querida Pina. Pina, bem-vinda. Bem-vindo você também, Marcos, e lembrando que o programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e é apresentado pelo Marcos de Paula e Josepina Rischioni. O nosso site é o www.radiobaruquefm.com, o Face radiobaruquefm.com, twitter.com/Rádio Baruque FM, o e-mail baruque.cruz@gmail.com e o e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. E que assunto hoje, hein, Marcos? E hoje, no Falando de Gente, nós vamos prestar uma grande homenagem. Profundidade para Miller, dividiu com Marcelo, ganhou, fugiu pela esquerda, vem pra área, Marcelo cobriu, ele vai tentar a finta, chamou, driblou como quis, novo drible, Miller ciscou, tocou pra Palinha, linda a finta, pintou, Cirurino lá, Cirurino ali, e que Nós vamos falar de um artista, nós vamos falar de uma pessoa humana, nós vamos falar de um comunicador brilhante. E o que a gente vai falar aqui hoje no Falando de Gente diz muito pra minha pessoa, porque eu desde criança, tô com meus 63 anos hoje, desde criança eu ouvia essa pessoa na rádio e ficava já emocionado, independente, né? Eu nem era pré-adolescente, vamos dizer assim, adolescente, mas eu escutava essa pessoa radiando algum jogo, comentando a sua prática esportiva aí, eu ficava assim alucinado. Eu olhava e falava, pô, mas que encantamento, que capacidade, que me emocionava. Primeiro porque eu gosto muito de jogar bola, sempre gostei, né? Joguei muita bola na Zona Leste de São Paulo. E aí eu ouvia isso e me encantava demais. Aí quando foi há pouco tempo atrás, desde o ano passado, final do ano passado, a nossa produção, algumas pessoas conhecidas me falaram do trabalho dessa pessoa que a gente vai estar entrevistando hoje aqui no Falando de Gente, que é o Anderson Santos. O Anderson, juntamente com outras pessoas, ele garimpou uma série de áudios, uma série de emoções mesmo, que deixa a gente à flor da pele, né? Quando a gente fala do pai da matéria, que é o nosso querido Osmar Santos. Recebe para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro, a Taliba vai para a jogada pessoal, 1 para lá, 2 para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casa Grande, o título, consolidar a vitória, entusiasmar o meu povo. Então, a gente vai estar entrevistando hoje aqui no Falando de Gente o Anderson Silva. O Anderson da Silva, desculpa, eu tô até emocionado. Ele é produtor, editor e divulgador da página no Instagram sobre essa trajetória brilhante do Osmar Santos, né? Trabalhando na Jovem Pan, na Rádio Globo e outras que a gente vai estar sabendo aqui. E a gente vai estar saboreando muito disso, né? Então, Anderson, bem-vindo ao nosso Falando de Gente. Obrigado por atender nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado aqui pela Rádio Baruque aqui, porque quando a gente iniciou esse projeto, eu e meu amigo Flávio, a gente não pensava assim, numa coisa assim que foi crescendo, né? E ter o convite aqui de vocês para estar participando aqui é muito
muito satisfatório para todos os fãs do Osmar Santos. Ô Anderson, diz pra nós, antes de mais nada, quem é Anderson da Silva, gente? Anderson da Silva é um rapaz simples, que gosta muito de música, áudio, sou DJ, dou oficinas também de DJ para adolescentes, crianças, e gosto muito de futebol, sou corintiano e gosto... Eu sou São Paulino, mas nessa hora é nós. E gosto muito, sempre amei o rádio, né? As narrações, esse estilo de comunicação, né? E aí esse projeto... Surgiu desse amor todo, surgiu desse amor, paixão pelo futebol e pelo trabalho do Osmar Santos. Sim, Osmar Santos sensacional, é muito emocionante o jeito de comunicar, de ele narrar os bordões. É uma comunicação que tem uma simplicidade com a pessoa às vezes que é leiga, não entende muito, não tem muito estudo, mas na imaginação dela, assim, os bordões que ele fazia, ele colocava no imaginário da pessoa saber onde que a bola tava, né? Saber os lances, o drible, tirureiro lá, tirureiro ali, no carocinho do abacate, que é ali o meio do campo, né? Pela direita é o Mé, tipo, coisas populares, né? Que ele pegava ali do popular e com o jeito dele, né? De fazer, né? Ali, e os repórteres também muito bom. O Carlos Lima, Osmar Garrafa, é uma equipe assim extraordinária. Então, quando a gente ouviu o rádio, era o espetáculo mesmo. Ô Anderson, você é conhecido como Anderson do Museu Virtual Osmar Santos, é isso? Eu fiquei procurando um nome pra colocar, né? Porque o pessoal perguntava como que é. Aí eu falei, sabe o que é? Como a gente garimpa ali, a gente fica tipo igual aqueles garimpeiros, né? Procurando as coisas na internet, achando, a gente vai lá, edita e mostra isso pra galera que acompanha a gente. Aí eu pensei de colocar... foi uma coisa até despretensiosa. Despretensiosa. Vai ficar num grupinho pequeno aqui que gosta e pronto. Isso, ia ficar num grupinho pequeno ali só pra... Não tinha pretensão, é um hobby até pra sair dessa parada do meu trabalho que eu já fico ali sempre, né? De DJ, tocando, fazendo baile. Falei, mano, é legal isso daqui porque tem muitas pessoas que gostam e é uma satisfação. Quando a gente acha um áudio novo, parece que é um diamante que a gente achou assim. Pô, ninguém ouviu ainda, todo mundo vai ouvir. Eu sou o primeiro aqui que achei, então vou compartilhar. Aí a gente edita com o vídeo, que aí fica melhor, porque antigamente era o imaginário, a gente imaginar... Voz na voz, né? Depois no Fantástico lá que a gente ia ver como que foi o gol, ou no Mesa Redonda, né? Falar Osmar Santos, não, mas você já imaginava já, do jeito que ele fazia, ele narrava a trajetória do campo, você já imaginava como era o gol já. Então você via a imagem já... Né? Que capacidade. Capacidade fantástica então, do imaginário ali pra gente. E é quando você começou a perceber aí, começou a crescer, qual que foi o objetivo aí de manter esse projeto? Então, aí quando começou a crescer, eu falei com o Flávio, né? Que o Flávio, assim, quando começou a rede social ali, o Orkut, aí que tinha uma página lá que era Osmar Santos, pai da matéria. Aí a gente achou, eu falei, caramba, tem caras igual eu que gosta dos áudios ali, e nós ficava compartilhando um com o outro, mas não tinha uma equipe. Desculpa, Anderson, independente se era corintiano, palmeirense, santista, o encantamento geral, né? Isso que é fantástico. Era isso, era tipo, nós era fã da obra de arte da narração dele. Tanto é que eu fiz amizade com o Flávio, que é de Guaratinguetá, que nós acabamos sendo a dupla ali que continuamos fazendo, e ele é São Paulino. Olha aí, então a gente, tipo, aí achei da hora, assim, que eu falei, eu sou corintiano, ele é São Paulino, então fica um negócio mais democrático, assim, que nós não vai visar. Pelo Osmar supera qualquer divergência. Supera qualquer coisa. Qualquer possibilidade de atrito, nada disso. Sim, tanto é que eu edito do São Paulo, ele edita do Corinthians, nós faz assim, profissional mesmo, assim. E eu tipo, lá na página que a gente criou no Instagram, eu falei, eu dei ideia pra criar a página, né? Ele tem um canal no YouTube. Então ele é dono do canal do YouTube, eu sou do Instagram. A gente tem o Facebook também. Mas aí ele tem a senha, ele também mexe lá também. Ele também usa e tal. E aí a gente fica divulgando por lá. E aí eu peguei e falei,
No começo ele, não sei, mano, Instagram, eu não sei, isso aí e tal, se vai dar certo. Não acreditou muito, eu fiquei ali nele, né? Porque senão eu não ia participar, porque ele tem a página, só ele que mexe lá no YouTube. Aí eu editava e mandava os gols pra ele. Aí eu falei, no Instagram vai ser da hora que nós pegamos os gols do canal e eu vou divulgar o canal lá. Vou falar, se vocês quiserem ver mais gols, vai lá no YouTube, na página do Osmar Santos, que lá tem mais gol. Então aqui a gente vai postando de pouquinho. Aí eu falei, que legal, dá pra nós marcar o jogador, então o jogador vai ver o gol dele. Aí marcamos o Palhinha, o Guga, o Casagrande, eles começaram a ver. Olha, e aí eles davam uma curtida, quando davam uma curtida nós ficávamos mal felizes. Falei, caramba, mano, o Casagrande, olha o Palhinha curtiu, legal, mano. Eu falei, vamos trocar ideia com esses caras. O Viola ainda não viu, assim, ele não é de muito... Ele usa bastante a rede, mas ainda não mexeu. Agora o Palhinha, ele já mexe bastante, ele já olha, nós já ficamos meio que amigos, assim. E o cara é ídolo do São Paulo, você vê, assim, eu falo pra ele, sou corintiano, nós, o que é incrível, né, Anderson? Acho que vocês também perceberam isso sempre também, né? Essa magia toda do Osmar Santos é a construção da jogada. Né? Exatamente. É o encantamento desde da construção do meio do campo, ou de roubar uma bola, como roubou essa bola, como tocou pro companheiro, como provocou um lançamento. Quer dizer, o encantamento do Osmar, né, chega nesse grau, né? Acho que é por isso que tocou vocês e toca tanta gente, até inclusive hoje, pessoas que não ouviram o Osmar Santos, que acabam ouvindo hoje, durante a nossa entrevista aqui, né, vários trechos vão para o ar aqui. Eu acho que isso também é possível, né, de a gente resgatar um pouco a emoção disso. Osmar Santos vem aí, garoto bom de bola. César Sampaio puxa um perigoso contra-ataque pela esquerda, cortou pelo meio, dividiu, saiu certo, tentou, driblou o goleiro, Cirurino lá, Cirurino ali, e que gol! Hoje tem pessoas transmitindo com extrema qualidade, sem dúvida, não estou falando que não. Mas, poxa vida, quantos e quantos não beberam dessa fonte? Sim, sim. Ele foi uma alta escola, ele foi um revolucionário, né? Na questão da transmissão, de você fazer a propaganda dentro da transmissão esportiva, você ter o replay do gol. Olha a ideia que ele tinha. Ele narrava o gol, o editor já ficava lá, tinha que cortar o pedaço para votar. Vamos de volta com a emoção do gol. Aí passava o replay. O Globo Esportivo, tudo coisas assim. Então a Rádio Globo, ela... E esses bordões do Osmar, tirulilui, tirulilulá, ripa na chulipa, fogo no boné do guarda. Sim. Fogo no boné do guarda eu falo até hoje em situações assim mais diversas. Às vezes a pessoa olha pra mim e fala, o que você falou? Eu falo, é fogo no boné do guarda. É tudo criação do Osmar, não é alguém que estava dirigindo ele, que de repente pode ter isso, né? Osmar, fala isso, Osmar, fala aquilo. Acho que não, a maioria é dele mesmo, é criação dele, não é? Eu vi até porque assim, você vê um monte de documentário, entrevista, eu não vou lembrar o nome do... que ele falou, né? Ele falou, vou fazer umas coisas assim, vou fazer umas vinhetas e eu vou fazer uns bordões mesmo, acho que com o diretor lá, tal, tipo, ele já falou a ideia que ele queria fazer. Ele mesmo ele falou, ele teve a liberdade de fazer. Então ele pegava coisas populares, assim, o Oscar Ulisses, ele fala na entrevista lá que ele fala que quando ele está na boate, o tiriruli lá, tiriruli, eles estão num bar, numa boate, eles estão lá bebendo e tal, aí passa um gordinho levantando as mãos assim e tal, e falando tiriruli lá, tiriruli. Aí o Oscar Ulisses falou que não ligou muito assim para aquilo que estava acontecendo e falou que no outro dia estava transmitindo o jogo e o Osmar Santos falando tirirulá, tiriruli. Ele falou, ele pegou um negócio popular que foi ali, a pessoa estava falando e incluiu. Que é ouvido também, né? Saber ouvir, né? É muito, muito, muito. Ô Anderson, acho que é legal você resgatar um pouquinho da história, de como começou tudo isso, né? Que você jogava bola, você era pequeno, lá tinha o seu pai, tem alguma história aí de jornal, né? Eu sou de Itaquera, mas antes eu morava em Guaianazes, né? Sempre fui de jogar bola na rua, igual o Marcos falou também. A gente ficava ali vendo como era narrado o nome dos
jogadores, nós ficava se apelidando. Eu sou o Casagrande, eu sou o Careca, eu sou tal. Aí ficava brincando e narrando o gol, assim. Na várzea mesmo. Jogando, Aí tinha um amigo meu, o Eduardo, que ele era corintiano da Gaviões, e ele tinha essa parada de comprar pôster, comprar camisa do time, e ele comprava jornal na banca, cortava e colocava numa pastinha. Aí eu gostava do Corinthians, mas não entendia muito, assim. Gazeta Esportiva, Gazeta Esportiva, notícias populares. Né? Então aí eu comecei a pegar esse amor, assim, de saber, entender como que era o futebol, assim, os jogadores. Aí comecei a frequentar a casa dele. Diário Popular. O Diário Popular também. Alguns eventos, alguns campeonatos. O Dipo. Eu joguei, olha quanto tempo, na década de século passado, né? Década de 20. E aí o Eduardo, ele tinha isso de pegar a fita e gravar o jogo. Aí eu falei, caramba, que da hora, ele grava e depois... Fita cassete. Na fita cassete. Fita cassete, chegava, gravava a fita e gravava o jogo. Ele nem sabe o que é isso. Olha, não entende, né? Se vê no YouTube aí, procurar rádio gravador, vocês conseguem entender o que é. O Eduardo gravava, eu comecei a pegar esse amor mesmo ali da narração, tudo tal. E aí Osmar Santos narrando, o Oscar Ulisses, Vanderlei Ribeiro, Luiz Roberto, a equipe toda da Rádio Globo ali. Então ficava fanático ali, comprava fita, gravava, comprava fita. E quando era clássico, eu sempre teria que ter a fita, porque eu ficava assim... o gravador mordia a fita também, dava às vezes ele mordia, se a fita fosse muito velha, pegava umas fitas de outros artistas assim, e gravava por cima, que acabava as fitas, né? Haja dinheiro, né, pra ficar comprando fita. E tinha até o esquema também de aproveitar a época que se embrulhava a carne com um jornal. Isso que eu ia perguntar. Isso, aí eu comecei a ficar fanático, assim, nessa questão do rádio, futebol. Aí os jornal eu ia garimpando ali e tal, comprando na banca. Aí eu comecei a, tipo, ficar... Puta, preciso de coisa mais antiga. Porque ele tinha um jornal, o Eduardo, que é o corintiano que eu tô falando pra vocês. Ele tinha coisa mais antiga, que ele começou a colecionar antes de mim. Ele tinha um jornal de 90 amarelo. Do Corinthians, ganhou uma partida lá. Falei, putz, eu preciso de jornais antigos. Aí você fica meio habitolado procurando. Pô, onde que eu vou achar isso? Aí comecei aí foi no açougue, aí falei, caramba, comprar carne pra minha mãe, aí vi o jornal lá, Corinthians vence. Aí pedi pro dono assim, aí eu falei, fiquei pegando escondido assim, né, o jornal. Aí tipo, eu ia lá, ele ficava olhando assim, aí ele pegou e falou... Você não via a hora de buscar carne no açougue? Não via a hora de buscar, comprava até pro vizinho. Aí eu ia, tipo, aí falei pro dono, né, o cara, acho que era até palmeirense, ele falou, não, por que você gosta desses jornal aí? Eu falei, não, é porque eu coleciono. Aí ele falou, então vou começar a guardar pra você aqui e tal. Olha. Aí chegava, porque eles compravam os jornal velho, né? Chegava aquela pilha, aí ele separava lá e... Quer dizer, quando você fala no jornal, você estava interessado no escrito ali no artigo do futebol. No artigo do futebol, isso. Paralelamente, o áudio. No áudio eu já gravava. Eu ficava gravando. Eu ficava gravando as fitas e o jornal era pra ter a imagem, que tem a fotografia, tudo, tal, a notícia daquele jogo. Aí outros amigos meus também começou a fazer. Você vê que você faz uma coisa, as pessoas tipo começam a fazer também. E aí eu gravava. Um grupo. Foi criando... O grupo foi aumentando. E no caso, nessa época aí, esse ano aí era 1993 ali. Aí fui gravando essas fitas, aí chegou o momento que Nessa época, quem que tava assim no topo, assim, qual time que tava despontando, que nem tem época, né, tem fase. Sim. Era o São Paulo. São Paulo era... São Paulo que tava lá na boca da botija. Tava, e era no Osmar Santos, era os rádios tudo ligado ao altão, passando o jogo você passava em todas as casas, tava as caixas na janela, aqueles 3 em 1, né? Osmar Santos, galera com fogos, né? Sim. Tinha muito São Paulo. Eu lembro com a camisa da TAM, assim, e tal, amigos de escola, né? Então aí a gente ficava... E o Osmar arrebentando a boca do balão. Arrebentando. Lateral batido para Raí. Raí protege no bico da grande área. Tenta a finta em cima do zagueiro. Está cercado por 3. Rola a bola pelo meio para Pintado. Pintado recolheu, tocou pela meia esquerda para a Falinha. Rato para Miller. Tentou com o corpo. Saiu o goleiro. Driblou o goleiro. Cirulino lá. Cirulino ali.
Aí, como a gente era corintiano, eu só gravava do Corinthians, mas aí tinha outra galera que começou a gravar dos times deles, né? Porque eu pensava assim, mais assim da parada que eu tava envolvido ali, né? Do time. Nessa época, Anderson, nem se falava nada de internet. Não, era o futuro ali, internet, nós só via em filme ali, alguma coisa assim, que eles... Nem imaginava. Independence Day. A pasta, um monte de jornal do açougue. Sim, só coisas físicas, né? Eram as coisas e aí? assim... Aí foi caminhando. Aí foi caminhando. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a minha carreira de DJ, comecei a ficar comprando disco. Aí eu peguei essas caixas que tava com a minha fita, tudo, e jornal, e joguei fora essas caixas. Que isso? Hoje você não tem mais nada disso. Não tenho mais nada. Não, aí, você fez isso? Aí eu fiz isso. Você falou, acabou. Não quero mais, agora vou querer tocar Tim Maia. Sim, aí tipo, era uma coisa assim que já não tava fazendo mais sentido assim pra mim, sabe? Às vezes você tem uma mudança, você queria virar a chave e seguir com outra coisa. E minha mãe ficava, essa caixa aí, esse monte de caixa, juntando barata, saiu umas baratas. Ô Anderson, e aí... joga fora ou queima esse monte de lixo? Olha, e um acervo você tinha ali. E era um acervo grande, tinha muitos jogos assim que... Triste assim lembrar que eu falei, pô, era um grande arquivo que teria pra hoje assim. Aí essa época aí, acho que foi 95 ali... Eu já me desfiz das coisas. Aí, tipo, quando veio a tecnologia, a internet 2008 aí, que a gente começou a acessar o Orkut, ali a rede social, e a chamar a página. Então, eu comecei a ver esses áudios que eu tinha, e tinha ido embora com essas fitas, mas tinha lá na internet. Falei, caramba, ó, tipo, eu posso pegar isso aqui, tipo, compartilhar com outras pessoas, porque era coisas que eu tinha. E é incrível, assim, que a mente da gente guarda aquela imagem ou o som. Sim. Quando você memória, ouve, né? Memória afetiva até. A memória afetiva. Que ele, como é o pai da matéria, eu falo para o pessoal, né? Tipo, como se fosse ele pai da galera ali, que o pessoal manda mensagem assim, como se fosse um pai mesmo, assim. Olha isso. Então, aí a gente começou a ficar garimpando, começou a recuperar esses áudios. Aí eu lembrava um jogo do São Paulo e Corinthians de 1994, que o Oscar Ulisses narrou. Eu lembrava todos os gols assim narrados, porque eu ficava ouvindo a fita, reouvindo. Aí tinha um amigo meu São Paulo, não, quero vi que tem o gol do Miller aí, do Palhinha, aí regravava a fita, e aquilo ali tava na minha frente, na minha mente. Aí quando eu fui ouvir o jogo de novo, eu ouvi o gol certinho, assim como as palavras assim do Oscar Ulisses, tava tudo ali. Falei, caramba, aí empolgou mais pra procurar mais. Aí foi quando eu conheci o Flávio no Orkut, Flávio, né? Em Guaratinguetá. Que mora em Guaratinguetá, que é um dos parceiros meu aí. Tem o Mozart também e o Carlos Marcomini. E a gente começou a trocar o arquivo. A gente ainda não tava parceiro. Assim, hoje a gente tá. Aí acabou o Orkut e a gente desfez. Aí eu fiquei com uns áudios ainda que eu coloquei no YouTube, até tava vendo esses dias, tava lá que... falou, joga tudo isso fora. Não, aí já era virtual, não tinha... Aí ela não falou nada. Aí não falou nada. Aí eu peguei e tinha uns gols que eu tinha editado e colocado, só que não tinha página, porque a gente não tinha um canal, assim, era tipo, dentro da minha página tinha vídeo lá de hip hop e tudo misturado. Então, o Flávio, ele já tinha um canal do YouTube do Osmar Santos. Sim. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, mano, esse canal aqui. Aí eu lembrei o nome dele. Aí eu falei, preciso lembrar do Orkut o nome dele, aí eu vi. Aí eu peguei e falei, caramba, eu vou conversar com ele pra gente ver isso, né? Pra trocar esses arquivos, que ele tá com... Eu tenho uns arquivos aqui que vai ajudar o canal. Aí a gente começou, aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook, e aí ele não, como você não é amigo da pessoa que você manda, ele vai pra uma subpágina lá escondida. E aí ficou essa mensagem pra mim, passou uma semana, passou 2, eu falei, mano, o cara viu, nem quer falar comigo. Passou um mês, quando passou 2 meses ele respondeu. Olha aí. Aí ele falou, pô, cara, tipo, é que eu não vi, a mensagem tava meio escondida ali, agora que eu fui ver, vamos conversar assim e tal. Olha isso. Pega meu Instagram aí, o meu WhatsApp. Aí foi tipo assim, um brother assim, que eu tenho maior amizade com ele, assim, nós não conhecemos pessoalmente. Esforços. Somando assim pra parada, pro museu virtual que eu digo, né, o museu virtual Osmar Santos. Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Flávio. Bom, minha história com a rádio começou bem no início dos anos 90, sabe? Quando não tinha transmissão de jogos ao vivo ao domingo, né?
Então, quando eu tinha que acompanhar clássico, era pela rádio. Começou a fazer parte da minha vida desse jeito, assim. Pegava a rádio do meu pai lá e só terminava na Rádio Globo. Aqui na cidade Aparecida, o sinal eu pegava pela rádio Piratininga, de Guaratinguetá, cidade vizinha, que era uma das autorizadas a transmitir o sinal da Rádio Globo, né? As minhas gravações com fita começaram depois do acidente do Osmar, ali por volta dos anos 96, 97, acho que as minhas gravações começaram. Pegava aqui minhas fitinhas de rádio, que ficava esperando pelos gols do Osmar, né? Uns programas que tinha na Rádio Globo lá, ó, Globo na Rede, o Agente Geral. Quem era da época curtia o sinal da Rádio Globo ali, lembra disso que eu tô falando. Tinha outros programas também ali, e tinha um quadro também do Gol do Osmar, né? Que era aos domingos, antes das transmissões ali que o Oscar comandava, por volta de 3 horas, 3h30 da tarde, todo domingo tinha o Gol do Osmar. E era um prazer sempre ouvir, sempre ficava na expectativa, esperando ali um Gol do Osmar. Eu sou São Paulino, né? Então, esperava o Gol do São Paulo, mas também era um momento único ouvir a narração do Osmar com outros times também, Palmeiras, Santos, a Portuguesa, o Corinthians. Sendo o Osmar narrando, a gente estava ali só aguardando para ver uma narração dele, escutar, né? Ouvir ele transmitindo toda aquela emoção ali no estádio, no gramado, até fora do estádio. O Osmar, ele ilustrava tudo, né, pra gente que acontecia durante os 90 minutos ali do jogo. Era um momento único mesmo. A criação do canal mesmo, acho que foi 10 anos atrás, quando eu postei o primeiro gol do Osmar. Eu procurava pelas suas narrações. Tinha algumas disponíveis na internet, que era mais da Copa de 86, Copa de 90, e algumas mais conhecidas da rádio, mas não eram muitas não. Daí surgiu a ideia de criar um canal homenageando o pai da matéria, colocando todos os gols possíveis que achasse para pôr no canal, para a gente poder matar a saudade também. E para muitos que não tiveram a oportunidade de ver ou ouvir uma narração do Osmar, que sem dúvida é o maior narrador de futebol de todos os tempos. Hoje o nosso canal tem mais de 30 mil inscritos, 8 milhões de visualizações, o canal está indo bem. A gente tem um sonho aí de continuar fazendo isso, né? Que é um trabalho voluntário que a gente faz. A gente faz com o maior prazer isso aí, sabe? Porque a gente gosta mesmo. Temos nosso grupo aí também no WhatsApp, o Carlos Marcomini, o Anderson. E uma galera legal aí que compartilha arquivos, compartilha histórias. Então a gente só tem esse sonho aí de conseguir uns arquivos novos, né? Inédito. Com alguém ligado da Rádio Globo, a gente já tentou, quase conseguimos. Que pra gente seria muito importante isso. E a gente vai levando o canal aí, colocando mais narrações que a gente acha por aí, e vamos continuando, seguindo sempre homenageando o pai da matéria, tá bom? São tantas narrações esquecíveis na voz do Osmar que é impossível escolher somente uma, né? Mas como eu sou São Paulino, eu vou ficar com o gol do falta do Raí contra o Barcelona, que é o segundo gol, que foi um golaço. E esse, sem dúvida, foi a melhor narração daquele golaço entre todos os narradores que transmitiram aquele jogo, né? Lá em Tóquio. E o Osmar estava lá, direto do Japão, transmitindo o jogo do nosso tricolor, né? Primeiro título mundial do São Paulo. Mas existem muitos outros, com certeza, dos anos 90, até da época que eu não acompanhava ainda o Osmar, que era nos anos 80. Tem muitas narrações inesquecíveis ali, de muitos gols importantes. É um prazer mesmo ouvir uma narração do pai da matéria. É isso aí, um abraço pra vocês aí. Qualquer coisa a gente tá disponível, ok? Abração. Falta perigosa, o São Paulo vem pra cima, dá-lhe tricolor, o estádio vem junto. Dançando o tricolor, Raí na batida de falta, Capriça, garotinho, Capriça. Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol. E que gol! E hoje aqui no Falando de Gente nós estamos falando sobre esse profissional, essa pessoa maravilhosa que é o Osmar Santos, o pai da matéria. Para isso a gente está entrevistando o Anderson da Silva. O Anderson, produtor, trabalha na área de edição e divulgação também da página sobre o Osmar no Instagram.
e em outros canais também que ele vai estar falando aqui para nós. E é DJ, né? E DJ também. Isso. E o Falando de Gente, como vocês sabem, ele vai ao ar todos os dias às 15 e às 21 horas. Pina, para saber mais sobre o Falando de Gente, conhecer mais a Baruch, quais os canais? Bom, Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção geral de Afrânio Vanderlei e é apresentado pelo Marcos de Paula e Giuseppina Rischioni. O nosso site é o www.radiobaruchfm.com, o Face radiobaruchfm.com, twitter.com/Rádio Baruch FM e o e-mail baruch.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. Escapa no contra-golpe, Zé Sérgio. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda, José. Limpou o Juninho. Limpou outra vez. Humberto escapa. Rolou para Humberto. Desceu. Preparou o cruzado. Levantou para a boca do gol. Ciruri do Vasco. Ciruri do Serginho. Olha o momento da verdade, é hora do Lobo. Serginho faz a festa do Morumbi, um flash emocional, diante de milhões de olhos e ouvidos, diante de sentidos. Anderson, diz pra nós, como é que foi a construção dessas páginas? Você estava falando agora, né? Que o Orkut migrou para outras plataformas e tal, e aí começaram a aparecer pessoas do interior, de outras capitais. Sim, dá um panorama desse, como é que isso começou a tomar corpo para valer, porque eu acho que isso deve ter um fluxo assim de informações tremendas, né? Todos os dias. A mensagem todo dia aparece pessoas curtindo, pessoas que conheceram ele mandam mensagem falando alguma história. É tipo o pai da matéria, assim, o pessoal manda mensagem como se fosse eu falando pro pai mesmo, assim, sabe? No começo eu até fiquei meio assim, eu falei, caramba, né? Maior responsa, né? Tá aqui na página, tudo, e a gente procurou também informando... As pessoas pensaram que era o próprio Osmar Santos fazendo. Pensavam que era o próprio Osmar Santos, mas lá na página mesmo já tá falando que é uma página em homenagem ao pai da matéria, que aqui nós postamos os arquivos. Mas o pessoal, tanto na emoção que não lê, já vai nem chega, mas aí a gente tem uma mensagem que a gente já manda, já tá escrito, essa mensagem é feita por fãs do Osmar Santos, tal, deixa aqui sua mensagem, ou então grave um vídeo que postamos no nosso canal. E isso acontece também. Quer acontece. Dizer, tem uma democracia corintiana aí persistente. É, democracia futebolística, vamos falar, né? É de todos os times, e essa história da Fazendinha, né? Fazendinha era onde o Corinthians jogava ali no Tatuapé, né? Que ainda tem hoje, não sei se está sendo reformada e tal. Sim, mas tem um campo lá. Mas tem uma história ali também, né? Tem uma história ali que eu conheci amigo meu, Eduardo, a gente ia lá pra assistir os treinos, né? E pegar autógrafo dos jogadores. Mas não podia entrar porque era... Às vezes ele falava, o treino tá liberado, mas tipo, não tava. Aí a gente ia no Tatuapé, tem a Marginal, uma rua, avenida atrás, né? Sim. Então a gente dava a volta atrás, lá na Marginal, e tinha uma quadra de tênis, que a galera ficava jogando um tênis, tinha uns arbustos, a gente ia e pulava. Às vezes pulava um muro ou coisa. A gente entrava, tava sócio já tava... E ficava... Entrada VIP. E ficava o dia inteiro ali no Corinthians, jogando bola, vendo os jogadores treinando, via o Marcelinho batendo falta lá, ele treinando ali, batendo as faltas ali, você via o jogador dedicado ali a fazer as jogadas, tudo viola. Aí os jogadores não ficavam pedindo camisa, ela ficava enchendo o saco. Isso, hein? 1994. Deixa eu falar uma coisa aqui, contar uma historinha que foi muito legal, né? Época que o Corinthians jogava normalmente ali na Fazendinha, durante a semana. Eu cheguei do trabalho, aí minha mãe estava lá preparando alguma coisa e tal, aí eu ouvia Jovem Pan. Aí o Corinthians vai jogar contra um time de Natal. América de Natal, acho. E eu sempre gostei muito de ver o Neto jogar bola. Eu gosto de quem bate de esquerda. Eu acho que tem um toque assim legal, tal, refinado. Pô, eu ouvi aquilo, vocês não acreditam. Ô mãe, vamos lá na Fazendinha assistir o Corinthians. Aí minha mãe, hoje minha mãe tá com 91, mas minha mãe era bem mais jovem, né, na época aí. Que?
Eu falei, você não conhece, vamos lá. Porque ela é corintiana, né? Minha mãe. Ah, sério, Marco? Sério? Aí, tomei banho rapidinho, tava tomando banho, já falei, colocamos uma roupa leve lá, fomos, olha, minha mãe mora na Penha, do lado da Tatuapé. Chegamos lá, assim, a fazendinha. Lotada, né? Que lá é Parei o carro, acho que quase 1 quilômetro longe. Mãe, vamos ficar aqui, porque a gente vai a pé. Entramos, minha mãe ficou encantada. A fazendinha é assim, né? Eles estão jogando aqui, a 5 metros você tá aqui. Nem 5 metros, que 5 metros? A 3 metros isso, ali. uns 3 você metros. Escutava tudo. Eles falando, xingando, não sei o quê, eu também xingando. Aí minha mãe no meio do pessoal da Gaviões. Minha mãe falou, nossa, que maravilha. E minha mãe não queria sair de lá. O jogo acabou. O Neto, nem me lembro se o Neto fez gol nesse jogo, não sei. Mas o que é esse encantamento, né? Eu acho que essa energia que tem no campo, né? É que fascina, na verdade, né? Fascina, eu acho que é impagável. É uma isso, energia... Né? E muitas vezes, depois dessa experiência minha com minha mãe aí, muitas vezes eu fui assistir em outros jogos e tal. Mas eu descobri que o Osmar me proporcionava uma emoção tão grande, ou até superior, do que quando eu estava lá assistindo lá no próprio estádio. Olha só aonde chega isso, né? A sensibilidade mesmo de cada pessoa, né? Sim, eu ouvia perfeito. o Osmar, ficava emocionado pra caramba. Falava, que maravilha, pô, ai, que fantástico. E nunca imaginei trabalhar com isso, né? Mas eu falava, poxa, o que é, né? A capacidade de uma pessoa de transmitir essa emoção. Isso é verdade, porque... E você vê, no estádio, o pessoal ficava com um radinho. Se ele já tá vendo o jogo, pra que ele... Porque ali ele vai ter mais informação, se vai entrar um jogador do banco de reserva, o técnico, o que tá acontecendo no campo. Às vezes você olhando, o repórter dentro do campo vai passar uma informação, vai ter toda uma dinâmica ali na transmissão esportiva. Não, radinho de pilha mesmo. Sim, não, mas não vamos longe, né? Quando a gente foi assistir alguns jogos, lembra que você comprou um radinho pequenininho e me dava pra eu ficar escutando no campo? Você falou, olha a sensação de ficar escutando no radinho. Muito gostoso, né? E é verdade. Neto dominou, driblou o zagueiro, saiu o goleiro, deu, chutou pro gol! Gol do aniversariante Neto! Neto marca mais um! Corinthians! Ele corre todo o gramado, vem aqui pra galera e cumprimenta a torcida corintiana, joga um beijo pra torcida. Manifestação característica de Neto, um golaço na fazendinha Neto, aniversariante, para comemorar. Bom, você estava falando dos integrantes, né, que tem. Hoje você tem mais pessoas que trabalham, que participam desse projeto. Como que está hoje essa questão dos integrantes desse projeto? Sim, então, o primeiro que eu fiz a parceria é o meu amigo Flávio, né, que é de Guaratinguetá, São Paulino. Ele é um dos primeiros aí que a gente fez a parceria, aí foram aparecendo outros. De tanta gente conversando, algumas outras pessoas quiseram entrar também, mas a gente viu que não tava num ritmo igual o nosso, né? Que a gente vive um negócio ali, todo dia a gente mexe ali e fica trocando ideia, conversando. A gente tem até um WhatsApp, um grupo do WhatsApp que é para os torcedores mesmo, quem gosta do rádio ali participar. Quer dizer, tem uma integração. Tem uma integração, aí é mó legal, que aí nós falamos, aí quando era para fazer o WhatsApp, eu não tava assim com muita ideia de fazer. Eu falei, mano, nós estamos tomando conta de muita coisa, ainda vai ter... Ele falou, não, vai ser legal, porque a gente vai conversar com outras pessoas, então agora tem narrador lá, tem repórter, tem tudo assim, é mó legal. Tem o Carlos Marcomini também, palmeirense, ele tinha bastante áudios do Palmeiras lá de gols e tal, aí ele ajudou, e ele participa pra caramba lá no grupo da gente. Muito bem, pessoal, uma satisfação estar falando com todos vocês. E vou fazer o que gosto, isso, falar de rádio, né? Falar de futebol, falar de transmissões de futebol pelo rádio. Meu nome é Carlos Marcomini, hoje eu tenho 57 anos e a paixão pelo rádio começou ainda no início da década de 70, ou seja, bem pequenininho mesmo, já gostando das transmissões. O ápice aconteceu lá pelos idos de 1978. Osmar Santos já tinha saído da Jovem Pan
E Osmar já estava na Rádio Globo quando, num belo domingo, eu escutei pela Rádio Globo a parte final de um jogo São Paulo e Palmeiras, e o Beto Fuscão fez o gol de empate do Palmeiras naquela partida 1-1. Então daí a paixão pelo Osmar em si, né, aconteceu, e jamais eu deixei de ouvir aquele locutor fabuloso, fantástico, diferente, que trazia muitas emoções e mostrava mesmo como era o jogo, né? Era um homem show do rádio, o Osmar Santos. Por isso mesmo, o futebol show da Rádio Globo, o futebol diferente da Rádio Globo. E gostava muito de ouvir o Osmar Santos com o radinho no ouvido nos estádios. O acidente, sem dúvida, em 94, nossa, abalou, viu? Quando um colega disse que havia acontecido um acidente aquela noite com o Osmar Santos. Eu realmente me abalei. Aquele dia foi uma notícia que me deixou muito preocupado. Trabalhei, sabe Deus como, aquele dia. Enfim, eu estava muito preocupado e rezei muito pela saúde, pela vida do Osmar, em primeiro lugar, né? Mas é claro, gente, o sonho era que ele voltasse a transmitir o futebol, o que não ocorreu, mas não há problema. Deus já encaminhou a vida do Osmar Santos e também, claro, nos fez ver que isso ocorre mesmo em nossas vidas, né? Essas tristezas, e tocamos a vida e hoje continuamos fãs do rádio, fãs das transmissões. É a minha paixão pelo rádio. Hoje, inclusive, eu tenho o meu programa de rádio, já faz 10 anos já que eu tenho um programa esportivo na Rádio Caminho Seguro. Antes eu já trabalhava no rádio de plantão esportivo, trabalhei de repórter, isso mesmo, fiz 2 campeonatos inteiros, 2 temporadas inteiras aqui da Internacional de Bebedouro como repórter, e hoje, como eu disse, o programa no rádio há 10 anos, o Caminho Esportivo na Rádio Caminho Seguro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha paixão pelo rádio. Eu quero ouvir de novo o gol do Wagner Bacharel de cabeça em 1986, no primeiro de uma goleada de 5-1 sobre o Corinthians. Um grande abraço para vocês. Palmeiras 5, Corinthians 1. Vai, pai da matéria. Tomando posição, Éder, capricha, garotão. Javier Luz, a rapaziada da W GZK, ouvindo a Globo, torcendo por você. Éder na bola, barreira formada, 3 homens. Autorizado, do Círio por a posição da barreira, rincha na final da grande área, pela ponta esquerda, falta Éder na bola, autorizado. Ripa na chulipa, pinga na gorduchinha, levantou, bola perigosa. Gol! Tem o Mozart, que foi motorista do Osmar Santos. Aí é mó legal que aí eu nunca conheci o Osmar Santos pessoalmente. E ele foi o motorista dele. Aí nós ficamos perguntando histórias assim, tal, ô Mozart, tal, como que é, mano? Aí ele conta algumas coisas assim pra gente. E o que é, assim, dentro dessas histórias, o que é pitoresco, assim, que você falou, poxa, não imaginava, poxa, que interessante? No áudio dele que ele tem a gravação, ele conta histórias lá. Aí fica melhor, assim, ele explicando, né, nesse áudio. Olha, que tem. Mas ele fala que tipo de história? Dos bastidores ou... Da vida ali, de viver junto ali e tal, que o Mozart, ele conta lá numa parte que ele tem a filha dele, né, tal, aí ele não pôde viajar com os Osmar Santos algumas vezes e tal, porque ele era o motorista ali, né,
E aí ele conta outras histórias, não sei se eu posso contar, tipo tal, então tem que falar com ele, né? Mas tem até esse áudio aí que a gente vai ouvir agora, né? Isso, que a gente vai ouvir, Isso. exatamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Moza Conceição, faço parte aí do projeto da página do Osmar Santos, né? O maior e melhor locutor de esportes do rádio brasileiro. Essa homenagem maravilhosa que é feita por ele aí, diariamente. E a importância de manter viva, né? Essa história, né? Do rádio esportivo brasileiro e sobretudo do Osmar Santos. Porque muitas vezes as pessoas homenageiam quando as pessoas vão embora, né? Quando morrem. E nesse caso, o Osmar está sendo homenageado vivo, né? Que é o mais importante. A luta constante, né? No Brasil, sobretudo, né? Que as pessoas esquecem rápido, né? As pessoas importantes do país que fizeram e fazem diferença. Então é muito importante manter acesa essa chama aí, chamada Osmar Santos. Tem um projeto também nosso, né? Antes do projeto, eu fui motorista do Osmar, antes e depois do acidente. Um dia que ele viajou, um dia antes que ele foi para Birigui, né? Foi para Marília, depois foi para Birigui. Quando ele estava voltando, teve um acidente. Ele foi na confraternização da empresa, né? Na época, a Birivel, que era uma revendedora da Volkswagen. O sócio dele, o Rui Monteiro, falou que tinha a festa dos colaboradores, né, dos funcionários, e ele acabou indo viajar para lá. Eu estava com ele, eu não fui na viagem também porque eu tinha uma filha, né, pequena, tinha recém-nascida, tinha a Sabrina, né, a segunda filha, tinha nascido em novembro, e aí eu acabei ficando em São Paulo. No outro dia, pela manhã, eu fiquei sabendo pela rádio que ele teve um acidente e tal. Aí saí da produtora, né, da TVN, que enquanto o Osmar não estava lá, então ficava na produtora. Acabei meio que perdendo contato, né, diário, mas sempre atento às informações, sempre falando com a dona Rosa Maria, que era esposa do Osmar na época, mãe do Vitor e da Lívia, filhos dele. E depois de 3 meses eu acabei voltando, né? O Oscar e o Dinei conseguiram me achar, fizemos uma reunião, o Osmar na cadeira de rodas já. Eu acabei voltando para trabalhar com ele, numa situação bem diferente, né? Eu tinha pego um Osmar em dezembro, antes do acidente normal, e de repente você vê um cara que você né? Sou fã dele desde sempre, desde que eu comecei a ouvir rádio, né? Hoje, com 49 anos, há muito tempo, ter que cuidar dele, sabe? Ajudar ele a fazer coisas que todo mundo faz, né? De repente parar de fazer um acidente terrível. E fiquei com ele aí uns 3 anos, 4 anos, e depois acabei saindo, fui tocar minha vida, mas sempre tendo contato com ele. E depois fui trabalhar com o Ulisses Costa, primeiro irmão do Osmar, né? Mas eu lembro de algumas passagens, né? O Osmar estava na TVN, ia fazer Jogos Operários do SESI, ia gravar os Jogos Operários do SESI, era um programa da década de 90, e chamou o José Calil numa segunda-feira, porque ele tinha, no domingo, teve um clássico, e entrou o Paulo Maluf ao vivo, dando entrevista para o Osmar, né? No começo do jogo, na jornada esportiva. E o Calil achou que era brincadeira, tinha alguém imitando e tal, e começou a descer o pau no Maluf, porque ele era prefeito da cidade na época, e um monte de coisa errada e tal, e o Calil, achando que era brincadeira, começou a falar mal e tal. Criticar, né? O trabalho do Maluf, do Paulo Maluf. E o Osmar falou, não, Calil é o próprio Paulo, tal, não sei o quê. Dr. Paulo. Bom, o Dr. Paulo chamou a atenção do Calil no ar, o Osmar tentou, né, negociar lá para ficar tudo bem. Foi uma situação muito engraçada, né, para quem ouve rádio, mas pro Calil, no outro dia, na segunda-feira, foi chamada a atenção lá pelo Osmar, né, como o Osmar falava, vem cá, vamos lá conversar no cantão, mas ficou tudo certinho. O Calil é um grande profissional também, o Osmar gostava muito dele, gosta muito dele, mas foi uma das situações engraçadas que eu vivi com o Osmar, entre tantas outras, né. E o Osmar dirigia, quando voltou, né, do acidente,
alguns lugares que dava para dirigir, não na capital de São Paulo, né? Na praia, assim, no condomínio ele dirigia, que ele gostava muito de dirigir. Eu ficava como passageiro dele, mas sempre atento, né? Carro automático. E tínhamos grandes histórias juntos, tá bom? Esqueci de falar da Deprima, né? Depois, por causa do Osmar, como gosto muito de rádio, e aí acabei criando minha rádio, chamava Web Rádio Deprima, e tem 7 anos já, vai fazer agora 7 anos, caminhando pelo mesmo lugar do Osmar, né? Guardadas as devidas proporções, tá bom? E o gol que eu mais gosto de ouvir do Osmar é o gol de 77, eu como corintiano, né? Do Basílio, não só pelo gol, não só pelo título, mas pela narração, né? A importância da narração dele, onde ele não só gritou gol, mas como ele foi poeta, né? Poeta. Então é o gol que eu mais gosto. O gol do Basílio, de 77, na voz de Osmar Santos. Infração para o Coringão. Zé Maria pediu passagem, 36, segundo tempo de jogo. Capriça, garotão, capriça que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão. Zé Maria está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá atrás. De cabeça, Vladimir, do zagueiro, tentou, Basílio. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, e como estão, né, essas páginas que vocês têm e quantos seguidores vocês já têm agora? Então, no YouTube, que o Flávio é um dos idealizadores ali de criar o YouTube, que é uma página principal ali de gols ali do Osmar Santos. Você procura lá Osmar Santos, digitar, aparece lá a página já. Então ela tem 31.200 inscritos no canal. Que legal. No Instagram também tem? No Instagram são 1.700. O Instagram seguidores. Também hoje você tem esse recurso, né? Tem esse recurso. Vídeo e áudio. Exatamente. E texto também, né? E visualizações no YouTube tem 8 milhões de visualizações. Então tudo que o pessoal deu um clique ali, assistiu um gol e tal. No Facebook a gente tem 1.200 seguidores. E é bacana pra caramba, porque participa, quando o Osmar Santos ele aparece, o canal e o Instagram já dá uma bombada. Que nem teve o velório do Pelé, ele foi lá, participou aí. Veio um pessoal seguindo lá, tal, na página, tal, o pessoal marcando, que ele participou ali nas entrevistas em algum veículo de TV. Aí o pessoal marcava ele ali, porque a página, o pessoal pergunta, não tem o perfil dele, aí eles marcam a página, né? Sim. Como referência. Porque vê foto, vê imagem, mas sim, igual eu disse, tá lá escrito que a gente... E aí, quando vocês, né, eu digo vocês assim, que estão mais assim, garimpando isso, administrando isso, abastecendo todos esses canais e tal, quais são as narrações que mais encantam vocês, assim, né? Porque eu acho que tem aquilo, né? Fala, poxa vida, aquele jogo, o Osmar, pra mim, olha... foi insuperável. Aquilo se eu ouvir todo dia 1000 vezes, não vou me cansar. Tem isso com vocês? Eu tenho uns gols que eu gosto bastante, tal. Do gol do Viola, né? Na final do Paulista de 1993. Tem o gol do Palhinha contra o Corinthians. Golaço também. Bonito pra caramba aquela narração. Tem do Guga. E tem, fora o Osmar Santos, tem o Vanderlei Ribeiro e o Luiz Roberto. Também gosto das narrações deles também. Do Osmar Santos eu gosto bastante dos gols do Neto. É uma coisa assim, muito da hora assim, ele narrando assim, porque o Neto tem aquele jeito de comemorar tudo tal. E aí você fica ouvindo a narração assim, é muito bacana. Das narrações dos gols do Neto. Aí cada um lá da nossa equipe, aí cada um gosta, né, de um gol. Falei, então quando eu for lá no programa, aí vocês escolhem, cada um pede um gol aí pra gente soltar lá, porque senão
eu vou estar falando, aí vocês falam, eu quero pedir um gol também e tal. Legal. Então cada um já tem um gol assim favorito, assim. Eles falam, é difícil escolher um gol da narração do Osmar Santos, assim, mas aí cada um teve que escolher. Na verdade, o Osmar ficou durante quanto tempo, aproximadamente? Até o acidente? Eu não sei assim colocar pra você quantos anos. O Flávio que é mais nessa numerologia aí, ele entende o quanto tempo ele ficou na Rádio Globo, na Jovem Pan, tudo. Começou na Jovem Pan, né? Aí eu sei que em 1994 quando teve o acidente, aí encerrou. Aí o Oscar Ulisses teve que ali tomar conta, né, da rádio ali. Então era meio que difícil também pro Oscar Ulisses, né? Porque assim, o Osmar Santos, igual a gente tava conversando, ele era tipo a pessoa central ali de tudo, todos os repórteres, tudo ali via ele, e aconteceu o acidente, ele não poder mais tá podendo narrar tudo, aí caiu na mão do Oscar Ulisses pra ele tomar conta, né? Então veio a responsa, que ele é o mais novo, né, tal, e ele tem que ter aquela responsa de continuar ali com a Rádio Globo, tal, as transmissões, tudo. E aí ele ficou com força, né, e continuou assim, tal, mas ficou aquele vago assim, porque ele tava numa fase, acho que 94 foi, até o áudio assim tava melhor, as vinhetas, os comerciais, tava um negócio assim que tipo, tava bem assim, articulado. Bem articulado, você viu que ia crescer mais assim. Porque você sente o som da vibração da torcida, aquela captação. Quem manja de áudio entende essa parte, assim. Anos 80 já é mais ambientação, né? Ambientação, o som é mais não tinha fechado, isso, aí né? o som mais aberto, mais limpo, os repórteres falando. Você sente uma coisa assim, mais nítida, sabe? Então ele chegou num auge assim, tava conversando com o Mauro Bala, né, que ele é o técnico, ele falava dos microfones que usa na época, tal. Ele mandou fotos dos microfones. Olha então isso. Você fica entendendo tudo ali, é coisa assim que eu não sou perito assim nessa parte, mas é legal você conversar com quem tem experiência e entende ali do rádio. Então eu aprendi muito assim com o Flávio, com o Mauro Bala, tudo, que era um negócio hobby assim que a gente tava fazendo, e depois foi ficando sério, né? Falei, tenho que entender essa parte também, vai que eu participo igual tô participando do programa aqui hoje. Legal. E chegar leigo assim, então tenho que me aprofundar mais no estudo aí disso, né? Neto olha para a gorduchinha, pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo, aqui pela ponta direita, frente ao bico da grande área, autorizado Neto para a cobrança da falta, limpa Neto, limpa, cima na gorduchinha, forte pro gol! E o que motiva vocês ainda a continuarem com esse trabalho? Com certeza deve ter muita coisa assim gratificante, ou não? Sim, é muito gratificante, assim, o reconhecimento, assim, é uma nostalgia, né, para as pessoas, né? Então a gente sente uma nostalgia. Quando a pessoa tá lá seguindo, ela já vai ver, tem um monte de gol já, e a gente é como se fosse garimpar pra achar áudio. Quando a gente acha áudio novo e vai lá pra editar, então já é uma emoção, assim, a gente já fica feliz. Então já aconteceu situações assim? Alguém ligou pra vocês, falou, olha, eu tenho um áudio que ninguém tem. Já aconteceu? Porque, por exemplo, existe um banco de áudios, né? Que nem na Globo, na Rádio Globo. Sim. Deve ter de X tempos, ou sei lá, ou não sei. Mas aí pode ter situações que a própria rádio não tem. Já aconteceu isso? Não, de chegar, não. Aconteceu ao contrário, né? De nós perseguir as pessoas que trabalhavam na rádio pra gente conseguir os áudios, né? Como assim, teve a mudança da Rádio Globo. Sim. De coisa, esses áudios ficou meio que nós não sabemos onde tá, sabe? Tipo, é um tesouro que a gente não sabe onde tá, porque tem muitos gols ali que falta ainda pra gente, desses anos todos. Então a gente fica imaginando, eu tinha isso aí gravado em fita, tudo, não tá? A gente até fez uma listinha do que a gente queria. Tentamos mandar pra Rádio Globo, tal, conversando ali, mas não conseguimos, assim. É que a gente não... que eu posso te dizer? A gente não é do meio, assim, pra gente conseguir ir lá conversar com os caras, entendeu? Então aí a gente fica sem saber com quem conversar. Tentando, e aí a gente chega na pessoa pra valer. Aí eu encho o saco, eu vejo um lá, um que trabalhou lá, fico conversando com as
mais garrafa, como que a gente faz? Você tem áudio aí e tal? E a gente fica perguntando, não, tenta às vezes conversar, consegue vamos por lá aí. na CBN, lá, tem um e-mail da CBN, tal, telefone, tipo, a gente fica garimpando. É um trabalho de produção também. É um trabalho de produção. É E tipo aí? ir pescar o peixe, assar e depois... Ó, e aí aquela pergunta, né? Que é necessária assim. Como tocar tudo isso? Hoje tem patrocinadores maravilhosos no projeto. Quer dizer, Hoje vocês têm uma renda hoje tá astronômica. As empresas de material esportivo estão tudo patrocinando, não sei o que, tudo isso. Não, a gente faz totalmente voluntário, né, o trabalho, assim, não tem nada financeiro assim e tal. A gente faz porque a gente gosta mesmo, é até bom não rolar dinheiro, porque não fica uma parada tipo que a gente obrigação, a gente tem cada um tem seu trabalho, fora isso, e a gente põe nosso foco assim de ter um hobby ali de diversão, então não fica, logicamente a gente conversou com os parentes ali dele, do filho dele, né, falou, nós tem essa página do seu pai, em homenagem ao seu pai, porque é a maior responsa ali, você tá com o nome do Osmar Santos, né, tudo que você tá postando, não é um negócio brincadeira, então é uma coisa que no começo até fiquei meio com medo, né. Vocês chegaram a falar com o filho do Osmar? A gente falou com o filho dele, com a filha dele, que mora nos Estados Unidos. E a reação deles? O Oscar Ulisses a gente não conseguiu falar, porque ele não usa muito ali, ele trabalha muito, né, então não tem como ele ficar, só que a esposa dele sabe, né, ela falou que curte a página, que ela gosta, que ele... E querendo ou não, às vezes o pessoal, tipo, gosta das obras de arte do Osmar Santos e entra em contato lá. E eu não tenho contato, assim, da produção que vende os quadros ou com quem falar pra passar. E eu vou passando pros parentes, né? Falo, olha, o pessoal tá procurando. Mas a reação dos filhos e da esposa aí foi bastante positiva. Eles gostaram, né? É bastante legal, né? Porque assim, nós estamos fazendo um trabalho histórico, né? Pra manter, assim, eu acho que... na memória tinha mesmo. Eu acho que nem nós, assim, da imprensa mesmo, do coisa, tinha que ter alguma coisa pra, tipo, ter pra essas pessoas que fizeram rádio, entendeu? E aí não tem, aí preservar como a gente memória, tem, né? Preservar a memória. Aí nós mesmos fazendo, a gente não tem curso assim de radialismo nem nada tal, é coisa assim de torcedor mesmo, sabe? De amor mesmo. De amor mesmo, à camisa do Osmar Santos, o pai da matéria. É excelente. Aí a gente tem a motivação, que você estava perguntando sobre motivação. A motivação é essa, de sempre estar procurando um arquivo novo, tal, para rever aquela emoção tal, e distribuir isso para os ouvintes. A gente está entrando na reta final de mais um Falando de Gente. Quem está nos ouvindo e falou, olha que fantástico, eu não sabia desse trabalho dessa turma do Anderson junto com esse grupo, poxa, eu tenho isso, queria mandar para ele e tal. Fale agora, por favor. Ou cale-se para sempre. Tira o lilulipa, tira o lilulipa. Não, tira o lilulipa. Como é que é? Tira o lilulipa. Fale para nós aí, quem tá ouvindo, quem quer saber mais, quem tem um áudio lá guardado, falar, que maravilha, eu vou divulgar meu áudio. Sim, galera, vocês que tiver arquivo aí, pra nós vale ouro isso aí, hein? Se a gente não tiver, isso é melhor ainda. A gente tem a página no Instagram, que é o Osmar _Santos _gols _históricos. No Repete, por favor. Arroba Osmar _Santos _gols _históricos. Isso. E no Face? No Facebook é o pai da matéria, Osmar Santos. Não, Osmar Santos, o pai da matéria, no Facebook. Tá. E YouTube é Osmar Santos Gols Históricos. Aí lá tem bastante gol pra vocês curtirem, e lá galera. tem, fale conosco, vocês não ficam demorando não pra ver, não tem essa de ficar 3 meses pra vocês responderem, não é assim não, né, Anderson? Então, geralmente a galera manda mensagem sim, o Flávio responde por lá no YouTube, até pra não ficar um afetando, porque se você... Sim. Às vezes a gente no Instagram, ele tem a senha também, a gente pondera. Se eu tô conversando com tal pessoa, ele não responde. Ele fala, responderam lá. Vai lá e fala. Aí quando manda mensagem que é diretamente pra ele, aí vocês podem entrar em contato, galera. Pra gente lá pelo Instagram, mandar mensagem e tal, tudo. E a gente agradece aqui estar participando do
Marcos aqui ter convidado, eu fiquei meio assim de vir, fiquei meio com medo, né? Que eu falei, cara, não uma sei resposta, não sei não. Mas ele ficou meio que deixando eu dar uma respirada ali e tal, pensar bem, que eu falei, não, é importante eu estar aqui, porque é importante o trabalho que a gente faz. Anderson, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa, pela dedicação, pelo amor a esse tremendo profissional que é o Osmar Santos, né? Uma pessoa que emocionou tanto a gente e emociona ainda, né? Quem acessar essas páginas de vocês aí vai perceber que realmente a gente não está exagerando, não. E este foi mais um Falando de Gente, aqui na nossa Baruch FM, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. Linda, muito bom, ótimo, 10. Mirandinha escapou, solta pra você, vai fundo, garotão, descendo, olhou, é fogo no goleiro, volta, estremece-se o Morumbi para comemoração de um lindo gol e um garotinho invade o estádio para abraçá-lo, Mirandinha. Força da sua fé, da sua raça, da sua garra. É retirado pelo próprio Arnaldo César Coelho, o garoto fora de campo. O São Paulo vai com tudo e merece uma grande jornada, Mirandinha. Mirandinha, eu vou lembrar Cervantes para você, Mirandinha. A maior loucura que um homem pode fazer nessa vida é deixar-se morrer, Mirandinha. Você provou justamente realmente o contrário e não entrou na loucura do morrer e sim do viver, do acreditar, do entusiasmar-se mais do que nunca diante dos problemas. Sebastião Júnior, você é força gritante da força do interior de um ser humano. Sebastião Júnior, você é a razão, existência de uma alegria de um povo e de um futebol. 7 é o número da camisa dele, Mirandinha, bom. Você ouviu Falando de Gente, com Marcos de Paula e Josefina Rischioni. Falando de Gente, na Baruch FM.